Desde os primórdios da humanidade, o sentimento afetivo tem sido um enigma persistente. Mentes brilhantes de diversas áreas do saber dedicaram-se a desvendar os mistérios da paixão, buscando entender os laços que unem as pessoas e a força invisível que as impele a construir relações significativas. Hoje, essa busca ganha uma nova perspectiva, guiada pelas ideias de um pensador singular do século XX. Para esse psicólogo, o afeto transcendia a mera bioquímica ou um aglomerado de emoções efêmeras. Ele o concebia como um espelho da nossa paisagem interior, um reflexo tanto das nossas carências quanto dos nossos mais profundos anseios. De acordo com essa visão, o despertar da afeição em alguém não ocorre por acaso. Existe uma lógica intrínseca, quase instintiva, que governa nossas escolhas afetivas, direcionando-nos para certas pessoas em detrimento de outras. Essa lógica reside nas camadas mais profundas da nossa psique. Esse pensador nos apresentou um conceito intrigante: a projeção. Segundo ele, aquela atração imediata e por vezes inexplicáveis que sentimos ao conhecer alguém reside, na verdade, na projeção nessa pessoa de aspectos do nosso próprio inconsciente. Em outras palavras, nos sentimos atraídos por aquilo que em algum nível já existe em nós, mas que ainda não reconhecemos plenamente. Pondere sobre isso. Alguma vez, você já se viu cativado por alguém que personificava exatamente as qualidades que você admira ou gostaria de possuir? Talvez uma autoconfiança inabalável, uma força interior admirável, ou uma liberdade que você sente que lhe falta. Para esse psicólogo, essa atração não seria fortuita. Ele argumentaria que o que realmente o atrai nessa pessoa é uma faceta reprimida do seu próprio ser, clamando para vir à tona. Aqui reside a primeira razão pela qual alguém pode se sentir atraído por você, porque você representa algo que essa pessoa não possui, mas que necessita visceralmente. Certamente você já ouviu a máxima: os opostos se atraem. Embora possa soar como um lugar comum, há uma verdade psicológica subjacente. Esse psicólogo acreditava que cada indivíduo carrega consigo um lado obscuro, ao qual ele deu o nome de sombra. Essa sombra abriga tudo aquilo que relegamos ao inconsciente, tudo o que relutamos em aceitar em nós mesmos, mas que, paradoxalmente, buscamos nos outros. Por exemplo, uma pessoa excessivamente racional pode encontrar-se perdidamente envolvida por alguém de natureza emotiva e espontânea. Um indivíduo reservado pode sentir uma atração irresistível por alguém comunicativo e gregário. Na essência, o que ocorre é que essa pessoa encarna algo que o outro sufocou em seu íntimo, como se o inconsciente sussurrasse: eis aqui o que me falta. Contudo, essa é apenas uma das faces da moeda. Existe uma segunda razão, igualmente poderosa, que se ancora em um conceito ainda mais profundo dentro da teoria desse pensador: a ânima e o ânimos. Segundo ele, no âmago de cada homem reside uma imagem interior do feminino, a qual denominou ânima, e no cerne de cada mulher pulsa uma imagem interna do masculino, chamada ânimos. Essas imagens são moldadas ao longo da vida, a partir de nossas vivências, especialmente na infância. Quando nos deparamos com alguém que personifica essas características internas, experimentamos uma atração imediata e irracional. Em outras palavras, nos apaixonamos porque essa pessoa evoca em nós algo que já existia latente. Não se trata de encontrar a proverbial alma gêmea dos contos de fadas, mas sim de uma ressonância com uma parte profunda e desconhecida de nós. Eis a curiosa ironia do afeto. A atração inicial não se dirige à essência da pessoa, mas sim àquilo que ela representa para a nossa psique. No entanto, surge um dilema. Se a afeição floresce a partir da projeção em alguém de uma parte de nós mesmos, o que acontece quando a realidade se distancia da imagem idealizada? Isso lança luz sobre o motivo pelo qual muitos relacionamentos, iniciados sob o calor intenso da paixão, culminam em desilusão. Com o esvanecer da ilusão projetiva, percebemos que a pessoa amada não correspondia exatamente ao retrato que havíamos construído.
Descobrimos suas imperfeições, seus temores, suas fragilidades. Nesse instante, confrontamo-nos com duas escolhas: aceitar a pessoa real, com todas as suas nuances, ou rejeitá-la e prosseguir na busca por alguém que se encaixe em nossa imagem idealizada. O cerne da questão é que muitos indivíduos permanecem presos nesse ciclo, transitando de uma relação para outra, incessantemente à procura de alguém que preencha seu vazio, que complete sua sombra e que se ajuste perfeitamente à imagem forjada em seu inconsciente. Esse psicólogo nos convida a trilhar um caminho diferente. Em vez de buscar nos outros a peça que falta, devemos empenhar-nos em integrar essas partes dentro de nós mesmos. Se a timidez o assola e você se sente atraído por indivíduos extrovertidos, talvez seja o momento de cultivar sua própria confiança. Se a segurança e a independência alheias o cativam, questione-se sobre os aspectos da sua vida que o fazem sentir dependente ou inseguro. Para esse pensador, o afeto não reside em encontrar alguém que nos complete, mas em descobrir a nós mesmos através de nossas relações. Essa perspectiva nos conduz a uma conclusão impactante. A afeição que despertamos nos outros floresce por duas razões primordiais. Ou representamos algo que lhes falta, algo que anseiam em suas vidas, ou encarnamos uma imagem interna que já habitava em seu íntimo. Contudo, o verdadeiro desafio não se limita ao despertar da paixão, mas sim à sustentação do afeto quando as ilusões se dissipam. Da próxima vez que se perguntar por que alguém se apaixonou por você, reflita: você é um reflexo de uma carência ou uma reminiscência de algo que já existia em sua alma? E, crucialmente, reconheça que suas próprias afeições seguem a mesma lógica. Entretanto, o amor transcende a mera atração inicial. Há algo muito mais profundo em jogo, algo que esse psicólogo compreendeu com maestria: o processo de individuação. Segundo sua teoria, o ser humano não nasce completo. Passamos a vida em uma jornada para integrar as diversas facetas do nosso ser, buscando o equilíbrio entre nossa luz e nossa sombra, desenvolvendo o que nos falta e compreendendo o que já possuímos. E o amor, embora aparente ser algo externo, é na verdade uma ferramenta do inconsciente para acelerar essa jornada. Pense da seguinte maneira: cada pessoa que cruza nosso caminho e deixa uma marca emocional indelével atua, de certo modo, como um mestre, revelando aspectos de nós que talvez jamais descobriríamos de outra forma. Ela espelha nossas próprias inseguranças, nossos medos ocultos, nossos desejos mais profundos. Por essa razão, esse psicólogo afirmava que o amor pode ser simultaneamente uma força transformadora e uma armadilha perigosa. Se não estivermos conscientes de nossas próprias projeções, podemos passar a vida inteira nutrindo ilusões, perseguindo sombras e acreditando que o amor é algo que reside fora de nós, quando, na verdade, sempre habitou em nosso interior. É nesse ponto que muitos se equivocam, acreditando que o amor verdadeiro consiste em encontrar alguém que preencha todas as expectativas, que se encaixe perfeitamente em sua concepção ideal de parceiro. Mas, na realidade, o amor mais profundo não preenche vazios, ele auxilia na autodescoberta. Observe ao seu redor, reflita sobre seus relacionamentos passados, seus momentos de intensa paixão, as pessoas que despertaram em você emoções incontroláveis. O que elas tinham em comum? Que parte de você elas refletiam? Em última análise, a grande questão não é por que as pessoas se apaixonam por você, mas o que isso revela sobre a sua própria jornada interior. O amor possui inúmeras camadas. O que percebemos na superfície, a atração, a química, a conexão, é apenas uma pequena parcela do que realmente se desenrola em nível psicológico e emocional. Se almejamos compreender por que despertamos a afeição alheia e como funcionam nossos relacionamentos, devemos transcender o óbvio. Esse psicólogo nos legou uma chave fundamental para uma compreensão mais profunda do amor: a integração da nossa própria psique. Isso implica que não buscamos apenas nos outros aquilo que nos falta, mas também escolhemos de forma inconsciente
pessoas que nos auxiliem a confrontar nossas próprias feridas. Sim, apaixonar-se não é meramente uma questão de desejo ou compatibilidade. Em um nível muito mais profundo, é um mecanismo que nos impulsiona ao crescimento. Por que algumas pessoas parecem replicar os mesmos padrões em seus relacionamentos? Por que alguém que vivenciou o abandono na infância tende a atrair parceiros que, invariavelmente, se afastam? Por que uma pessoa com receio da vulnerabilidade se sente atraída por indivíduos que demandam uma conexão emocional intensa? A resposta reside no que esse psicólogo denominou a ferida original. Todos carregamos em nosso íntimo uma cicatriz psicológica forjada nos primeiros anos de vida, que pode se manifestar de diversas maneiras. Receio da rejeição, sentimento de inadequação, dificuldade em confiar nos outros. E mesmo sem plena consciência, essa ferida influencia nossas escolhas afetivas mais do que gostaríamos de admitir. Se alguém se apaixona por você, pode ser que, em um nível inconsciente, você represente uma peça fundamental no processo de cura dessa pessoa. Talvez sua maneira de ser evoque lembranças da infância, algo que sua psique busca resolver, ou sua atração por você esteja intrinsecamente ligada à necessidade de confrontar um medo ou uma insegurança profunda. Mas aqui reside um ponto crucial. O fato de alguém se apaixonar por você por essas razões não garante que o relacionamento será fácil ou sequer saudável. De fato, muitas das relações mais intensas e apaixonadas são também as que mais potencializam a dor, precisamente por tocarem feridas muito profundas. Esse psicólogo afirmava que o amor é um dos caminhos mais poderosos para a transformação pessoal, o que implica que, quando duas pessoas se apaixonam, inevitavelmente se confrontam com suas próprias sombras. Por essa razão, muitos relacionamentos que se iniciam com uma intensidade avassaladora culminam em caos e conflito, pois o amor não apenas revela o melhor de nós, mas também aquilo que preferiríamos manter oculto. Talvez você já tenha vivenciado isso. No alvorecer de um relacionamento, tudo parece perfeito, e você sente que essa pessoa o compreende de uma maneira singular. Contudo, com o tempo, emergem conflitos, tensões, diferenças que parecem intransponíveis. Isso não é uma coincidência. É a maneira como o amor nos impele a evoluir. Muitos confundem o amor com a comodidade, acreditando que um relacionamento deve ser sempre suave e isento de problemas. Mas o amor real, o amor que esse psicólogo descrevia, não se resume a estar com alguém que nos faz sentir bem. É estar com alguém que nos desafia a alcançar nossa melhor versão. Por isso, as pessoas se apaixonam por você não apenas porque projetam em você o que lhes falta, mas também porque, de alguma forma, estão destinadas a ajudá-las a enxergar uma parte de si mesmas que necessitam trabalhar. Surge, então, uma indagação ainda mais relevante. O que ocorre quando o afeto não encontra reciprocidade? Aqui adentramos outro aspecto do amor, raramente explorado em profundidade: a ideia do outro como um reflexo do nosso destino psicológico. Para esse psicólogo, cada pessoa com quem interagimos, especialmente aquelas com as quais estabelecemos laços profundos, possui um propósito em nossa evolução. Não é fortuito que certas pessoas adentrem nossa vida em momentos específicos. Às vezes elas são um espelho do que somos no presente. Outras vezes, uma antecipação do que podemos nos tornar. Imagine encontrar alguém cuja autoconfiança e segurança o deslumbram. Talvez você sinta uma atração imediata, como se essa pessoa possuísse algo que você almeja. Esse psicólogo argumentaria que essa atração não se dirige tanto à pessoa em si, mas sim porque, no fundo, ela está lhe mostrando uma versão de você mesmo que ainda não se desenvolveu plenamente. O mesmo se aplica às pessoas que nos desafiam, que despertam em nós o que há de pior e nos levam a perder a paciência ou a nos sentir vulneráveis. Tais relações, embora desconfortáveis, são igualmente importantes. Esse psicólogo denominou esse processo de confrontação com a sombra. Nossa sombra contém tudo aquilo que reprimimos ao longo da vida: medos, desejos ocultos, inseguranças,
aspectos da nossa personalidade que aprendemos a esconder para sermos socialmente aceitos. Mas ao nos apaixonarmos, nossa sombra é ativada. Não vemos apenas no outro o que nos atrai, mas também o que nos desafia. Se um relacionamento evoca emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas, é porque está tocando aspectos do seu inconsciente que necessitam ser integrados. Por essa razão, algumas relações nos transformam de maneira tão profunda que, após o término, jamais retornamos ao que éramos. O que se altera não é a outra pessoa, mas o que descobrimos sobre nós mesmos. No entanto, há algo ainda mais intrigante na teoria desse psicólogo. A ideia de que as pessoas que mais nos marcam na vida não surgem por acaso. Ele discorreu sobre o conceito de sincronicidade, a noção de que certos encontros não são meras coincidências, mas manifestações de uma ordem mais profunda no universo. Certamente você já vivenciou algo similar. Conhecer alguém exatamente no momento em que mais precisava, sentir uma conexão imediata com alguém que parecia destinado a cruzar seu caminho. Do ponto de vista desse pensador, essas conexões não são simples eventualidades, mas parte de um processo de evolução pessoal. As pessoas se apaixonam por você porque, em certo nível, suas almas estão em busca de uma experiência que somente você pode proporcionar, seja um aprendizado, uma transformação ou o encerramento de um ciclo. E, em contrapartida, você também se apaixona por pessoas que estão destinadas a lhe ensinar algo sobre si mesmo. Isso nos conduz a uma ideia fascinante. O que ocorre quando uma pessoa entra em nossa vida, desperta emoções intensas e, subitamente, desaparece? Se você já vivenciou um amor breve, porém inesquecível, uma conexão profunda que por algum motivo não pôde perdurar, então você experimentou a sincronicidade em sua forma mais pura. Esse psicólogo argumentaria que essa pessoa não estava destinada a permanecer, mas sim a deixar uma mensagem, algo que você precisava aprender naquele instante. E é justamente aí que muitos sofrem. A maioria de nós anseia que o amor seja eterno, que os relacionamentos perdurem para sempre. Mas esse pensador nos recordaria que o verdadeiro propósito do amor não é a permanência, mas sim o crescimento. Algumas pessoas permanecem em nossa vida por toda a existência. Outras surgem apenas por um instante, mas todas deixam uma marca indelével em nossa evolução. Isso nos leva à grande questão: se as pessoas se apaixonam por nós, por que representamos algo de que necessitam? Como podemos estar mais conscientes desse processo? Como utilizar esse conhecimento para construir relacionamentos mais autênticos e significativos? O amor não é apenas um reflexo do que somos, mas também do que podemos vir a ser. Em cada pessoa que adentra nossa vida, reside uma mensagem oculta, uma pista sobre algo que nosso inconsciente tenta nos mostrar. Esse psicólogo enfatizou a importância do processo de individuação, o caminho para a integração total do nosso ser. Para alcançá-lo, precisamos atravessar diferentes fases de autodescoberta, e os relacionamentos são uma das ferramentas mais poderosas para acelerar esse processo. Se você observar atentamente, notará que cada amor que já experimentou revelou uma faceta diferente de você. Talvez um relacionamento o tenha ensinado a ser mais forte, outro a expressar sua capacidade de entrega, e outro ainda o tenha compelido a confrontar seus medos mais profundos. Contudo, algo ainda mais intrigante reside no fato de que nem todas as pessoas se apaixonam por você pelas mesmas razões. Dependendo do momento da sua jornada, você atrairá diferentes tipos de pessoas. Se estiver em um período de crescimento, é provável que atraia alguém que o desafie a ir além. Se estiver em uma fase de insegurança, pode atrair alguém que reforce esses medos, obrigando-o a confrontá-los. É nesse ponto que muitos se confundem, acreditando que os relacionamentos são meras coincidências ou que o amor é uma questão de sorte. Mas se você analisar sua vida com atenção, perceberá um padrão. As pessoas que surgiram em seu caminho foram reflexos do seu estado interno, em sintonia com o que sua psique necessitava vivenciar naquele momento. Por essa razão, algumas relações parecem inevitáveis,
como se já estivessem predestinadas. Não se trata de magia ou destino em um sentido sobrenatural, mas da manifestação de processos inconscientes. Quando alguém se apaixona por você, essa pessoa não enxerga apenas a sua superfície, mas o que você representa em um nível mais profundo. Pode ser um eco de seu passado, um símbolo de seu futuro, ou uma oportunidade de enfrentar algo que tem evitado. Esse ponto nos conduz a um aspecto fundamental: o receio do afeto. Porque algumas pessoas sentem uma atração intensa por alguém, mas recuam. Porque existem aqueles que parecem incapazes de manter um relacionamento estável, mesmo desejando profundamente o amor. Esse psicólogo nos ofereceria uma resposta clara: o medo da transformação. O amor genuíno nos modifica, nos obriga a confrontar partes de nós que talvez não queiramos encarar, colocando-nos em situações de vulnerabilidade, compelindo-nos a confiar, a renunciar ao controle. Em última análise, a razão pela qual alguém se sente atraído por nós reside em um espelhamento de anseios e no despertar de uma parte adormecida de si. E da mesma forma, nossos próprios afetos nos guiam àqueles que nos auxiliam a desvendar facetas ainda não reconhecidas em nosso íntimo. É um intrincado jogo de reflexos, um labirinto de projeções e aprendizados, onde o amor se revela como um potente catalisador para a integração plena do nosso ser. Um fenômeno multifacetado, o amor se manifesta de maneiras surpreendentes, tecendo uma rede invisível que conecta nossas vivências pregressas ao presente. Ao observarmos atentamente, padrões sutis emergem na forma como as pessoas adentram nossa jornada, não por acaso, mas por uma misteriosa ressonância. Como nos ensinou aquele perspicaz psicólogo, cada encontro carrega consigo um propósito, mesmo que por ora nos escape a compreensão. E agora, se você se sentiu envolvido por essa exploração das profundezas do amor e da mente humana, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões como esta. Seu like é um incentivo para continuarmos desvendando os mistérios da nossa psique e dos nossos relacionamentos. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial ou com amigos que também se interessam por compreender as complexidades do coração e da alma. Juntos, podemos expandir essa conversa.